Olá, pessoal. Boa noite. Ainda assim tô gravando no domingo, hein? Então, vamos lá. É a minha tentativa realmente manter isso daqui aos domingos. Semana passada eu não gravei. Estava em outras criações aqui e não surgiu algo pro vídeo. Pensei em gravar na segunda, mas não aconteceu, gente. Vocês sabem que esse canal vai ser mantido, de fato, no tempo certo, né? Eu não vou ficar me forçando aqui a gravar vídeos, né? Eu estou me divertindo muito com o neurose diária de cada... neurose nossa de cada dia, né? Espero que vocês acompanhem ali no Instagram. Esse sim, já tem tantas publicações já criadas para ficar, né? Eu descobri algumas coisas esses tempos que dá pra gente programar a mensagem, né? Não é legal isso? Então eu consegui fazer isso. Se isso vai perdurar, eu não faço a mínima ideia, né? E acho que é sobre isso que eu quero falar hoje. Controle, né? Eu não sei se vocês já repararam isso, mas a gente não escolhe o que quer, né? Isso daí era uma ideia, inclusive, do Schopenhauer, né? De que a gente podia fazer o que a gente quisesse, mas a gente não podia querer o que a gente quer. E é bem estranho, né, quando a gente fala essa frase, mas às vezes a gente tem que colocar ela em perspectiva. Mas nós somos notificados como se fosse um oficial de justiça que viesse à nossa casa, assim, sabe? E trouxesse para nós assim, ó, o juiz está mandando tu comparecer em tal data lá no fórum para prestar uns esclarecimentos aí, né? Ou o delegado, né? Enfim. E a gente também recebe notícia do nosso querer, né? De repente você toma ciência de que você quer alguma coisa. Mas você planejou querer isso? Já pensou nisso? Que você tinha feito um super planejamento, falando assim, olha, daqui a uns 10 meses eu vou querer tal coisa. Não. Você pode planejar fazer alguma coisa daqui 10 meses, mas querer alguma coisa daqui 10 meses não rola, gente. Inclusive, se você fizesse isso porque agora você quer essa coisa e você diz assim, não, eu vou adiar esse querer para depois, ainda assim tu não escolheu, você já percebeu, né? Porque você só tá sendo notificado agora que você quer uma coisa. E esse seu argumento agora é mais para dizer assim, bom, mas eu não posso ter isso agora, então eu vou trabalhar para ter daqui 10 meses. Trabalhar, e quando eu digo trabalhar, não no sentido só do mundo do trabalho, tá, pessoal? Mas organizar minha vida, né? Fazer os preparativos, às vezes trabalhar mesmo, porque envolve money, né? para que eu consiga isso. Enfim, então não funciona assim, né? Outra coisa que vocês vão perceber é que você não escolhe o que pensar, né? Você também não consegue programar assim, olha, daqui 40 minutos eu vou pensar em determinada coisa. Não. Quando você percebe o seu pensamento, ele já está acontecendo. Nietzsche chegou a dizer algo do tipo, quando ele percebeu isso, né? Ele disse algo do tipo: há algo que pensa em mim, né? Então, para você ver assim que não foi nem o Freud que veio com essa história de inconsciente, tá? Os filósofos já falavam disso, não talvez com essa palavra, né? Mas que representa exatamente o que o Freud depois vai conceituar para nós sobre o inconsciente, né? O Freud ele tem que levar o mérito de poder ter explicado pra gente, né, sobre esse lugar psíquico que existe em nós e como ele funciona, né? E como que a gente sabe dele, né? Por exemplo, ele diz assim: nós só conhecemos o inconsciente através das suas formações. Quais as formações que ele elenca para nós ali, né? Tipo, atos falhos, xiste. É aquela brincadeirinha, sabe? Que a gente faz. é,
próprio sintoma, né, quando aparece e leva você a procurar aí uma terapia ou até uma análise, né, que são coisas diferentes, uma hora a gente discute isso. Mas outra coisa é os sonhos, né? Então, essas formações do inconsciente vão nos dizer algo, né, sobre o que está acontecendo lá. Porque a consciência não sabe. Isso que a gente tem como eu, por exemplo, desconhece, né? E justamente porque tudo que está no controle, ele precisa estar dentro dessa consciência. Eu preciso saber, né? Eu preciso saber que eu sei, inclusive, para que eu pudesse, de fato, exercer algum tipo de controle. Mas boa parte eu simplesmente não sei, né? Eu normalmente sou notificada de que eu quero algo e daí eu faço alguns esforços para conseguir esse algo. E às vezes eu consigo, às vezes não, né? Então, saber também, né, que eu quero não quer dizer que eu terei, né? E por isso que eu resolvi fazer algo aqui, né, para falar para vocês sobre como funciona a psicanálise, como que é mesmo essa questão de entrar em contato com o desejo, né? E até a gente poder discutir o que é esse querer e etc. Mas de uma forma que correspondesse a precisão disso, que está muito fora do tempo cronológico, está muito fora do nosso calendário, está muito fora do que eu posso de fato controlar, ó, que nem a minha cachorra, por exemplo. Agora ela quer participar. Outra que eu não controlo. Mas ela é fofa, não é fofa, gente. E trazendo esse assunto, eu gostaria assim de levar vocês a pensarem um pouco de que se eu realmente não tenho controle nem do que eu quero, da onde eu parto, né? Da onde que eu parto, né? Dessa presunção minha, né? De que eu posso controlar as coisas. Se eu não controlo nem o meu querer, né? Então, como que eu vou controlar os outros, a vida, o tempo, né? Mas aí você vai falar assim, mas e aí? Mas como que eu faço? Porque eu tenho conta para pagar, eu tenho que trabalhar, tudo funciona na hora do relógio, etc. Você vai continuar fazendo o que você sempre fez, né? A única coisa é que você vai começar a pensar no seguinte: boa parte, né, da minha vida tá fora disso. É a vida acontecendo. E quando as coisas acontecem, eu me vejo com elas. Eu tenho, na verdade, mais que me preparar emocionalmente, né? Uma coisa que o Freud trazia, que eu acho muito bonito mesmo, sabe? A gente pensar sobre isso. Eu vejo que muita gente tem muito medo de falar sobre isso. É uma questão, assim, como um mau agouro, se a gente começa a falar, né? E etc., que é a questão da morte. Mas a morte envolve uma coisa que é a nossa finitude. E se nós não temos a capacidade, por exemplo, de saber o que vai acontecer, uma coisa a gente sabe. Uma coisa na nossa vida a gente sabe. É que nós vamos morrer. É que, inclusive, tudo que é vivo morre. Do momento que nasceu até esse momento que vai morrer, a gente não sabe. É tudo uma zona de possibilidades, assim, sabe? Meio um campo quântico aí, né? Mas a morte é certa. Isso vai acontecer, né? E por que
que, né, não entrar em contato com isso? Mas não como, nossa, um dia eu vou embora e ficar triste por causa disso. Não, é para você colocar em perspectiva esse tempo que tu tem agora, que você tá vivo, né? Porque a gente só morre uma vez, mas a gente vive todos os dias, né? E você tá usando os seus dias de vida, né? Pra quê? Pra ficar tentando controlá-la? A troco do quê? Né? Se você não sabe nem o que você quer, né? Então, talvez seja melhor você trabalhar numa coisa que é uma autodescoberta e não autoconhecimento, gente. Porque é outro engodo nosso, né? A gente nunca esgota o nosso inconsciente. E o eu sabe muito pouco de si mesmo, né? Esse eu aqui, inclusive, ele é produto de uma ilusão, tá, gente? É produto de muitos encontros que nós tivemos com muitos outros, né? Várias identificações que a gente teve e ao longo da vida. E a gente foi construindo, né, uma certa imagem de nós, inclusive com muitas expectativas, tá? Expectativas nossas que a gente meio que leu do outro, que o outro esperava de nós, ou inclusive contrária àquilo que a gente tinha lido, né? Se o outro queria isso, então eu vou fazer exatamente o oposto. Eu não sei se vocês vão reparar nisso, mas a lógica é a mesma, ainda é baseada no outro, né? E essa autodescoberta é você realmente conseguir ir tirando camada por camada desses muitos outros aí, né, que criaram essa imagem de eu que você tem, para talvez você conseguir entrar em contato com aquilo que a psicanálise chama de desejo. Acho que, para falar disso, merecia, assim, um encontro, talvez uma live, né? Onde a gente participa, as pessoas perguntam e a gente pode conversar melhor sobre isso. Porque o desejo não é uma coisa, né? Se eu falar para ti assim, eu desejo comprar um carro, pronto, já não é desejo, né? Porque uma vez que eu já identifiquei aquilo se torna uma demanda, né? Então, o desejo ele tá mais parecido com um verbo, por isso que eu uso aqui no canal isso, desejo enquanto verbo, né? Porque, por exemplo, eu quero me tornar psicanalista, como eu quis e me tornei, né? E eu não sabia, viu? Gente, quando eu me tornei psicanalista, eu não sabia que eu estava me tornando psicanalista. Eu me tornei psicanalista dentro de um processo de análise, né? Que depois, óbvio, envolveu a parte de estudos e tudo mais, né? Coisa que eu nunca parei de fazer. Mas, inicialmente, assim, não era essa o intuito, para tu ver como que as coisas são, né? Mas uma vez que eu identifiquei, é isso aqui que eu quero fazer da vida, o meu desejo é psicanalizar. E eu faço isso todos os dias, né? Eu trabalho na minha clínica todos os dias eu estou atuando, né? Então, esse meu desejo não cessa, porque ele, a cada vez que eu faço, eu quero fazer mais. E nunca chego, de fato, a um fim, né? Mas isso tá bem raso, tá? Numa explicação. E eu gostaria de falar em algum momento um pouco mais aprofundado. O legal da psicanálise também é que os conceitos eles não são tão fechados assim, né? E a gente pode explorar bastante para não encaixotar a subjetividade humana, né? Em poucas palavras aí. Então, voltando à questão do controle, e já que a gente não tem, né? O convite é realmente viver a vida, né? O convite é você realmente se apropriar dos seus dias, né? Talvez usar até aquela ideia nietzschiana ali, né? Do eterno retorno, que é
observa, né? Porque o Nietzsche tinha essa ideia na cabeça de que os nossos dias são como grandes repetições, né? Nós vivemos o mesmo dia várias vezes, assim, né? A gente chama até de cotidiano para dizer, né, que é o mais do mesmo. Mas você já percebeu nesse seu dia normal, nesse seu dia comum, né? Tipo, se é algo que, nossa, legal, eu vou viver esse dia todo dia eu vou viver esse dia, mas tudo bem, porque é o que eu quero, né? Aqui tem todos os elementos que eu quero, que eu gosto, e eu posso viver, e não vai ser como viver no inferno, né? Isso te daria pelo menos um norte aí para saber se você está de acordo com o teu desejo ou se você está vivendo a vida de outra pessoa e não sabe, né? E o mais interessante é que quando se vive assim muito mais a sua autenticidade, né, tá mais próximo ao seu desejo, que sempre é isso, nunca se completa, você nunca atinge, sempre há uma insatisfação, mas sempre gera mais entusiasmo de continuar. Quando você está mais perto dessa sua autenticidade, essa necessidade de controle vai abaixando assim fortemente. Porque nesse momento você já percebeu faz tempo que isso que você usa para viver, para se comunicar, né, para interagir, para fazer continha de matemática, para pagar suas contas, né, para poder organizar o seu dia a dia e etc, que é o nosso eu. E ele é um ótimo funcionário, né? Quando ele sabe que é funcionário, né? Quando ele acha que ele é o chefe, quando ele acha que é o dono, é que é um grande problemão. Mas quando você já chegou nesse lugar, é como se todos os dias o eu tomasse ali, sabe? Tipo, fosse lá em quem manda, né? E falasse assim, qual que é para hoje, né? O que a gente precisa, né, conseguir hoje. E ele soubesse disso e organizasse da forma mais interessante possível, né? Vamos fazer acontecer da maneira mais legal aí, ou da maneira mais possível, né? O mais perto que a gente conseguir. Eu gosto de chamar esse cara, esse eu aí, de empresário, assim, né? Ele é empresário, ele é um gerente, né? Ele é esse cara, assim, que trabalha com um grande gênio, um grande artista, assim, genial mesmo, né? Criativo e assim, sensacional, mas que é um pouco desorientado, né? Para dizer o mínimo. É, esses grandes artistas que a gente admira, assim, mas que a gente sabe que as relações públicas e o empresário do cara trabalha pra caramba, né? Pra administrar, né, aquilo tudo. Mas que também, se ele não fosse assim, não criaria tantas coisas geniais, né? Então, nós também temos esse artista genial, mas que ele precisa de um empresário, né, para dar uma organizada nas coisas. Mas é isso. É só isso. O eu é só isso, gente. Né? Então, como ele é só isso, ele não tem força, não tem criatividade. Quando eu digo força, inclusive é aquele negócio de força de vontade. A força de vontade do eu, ela é tipo academia no começo do ano. Funciona normalmente por culpa, né? Porque você pisou na jaca no final do ano, comeu até não poder mais, engordou não sei quantos quilos, e daí você fez uma promessa de final de ano dizendo que você ia ser fitness, então você vai lá e se matricula e paga um plano anual, inclusive, né? Para pegar a promoção da academia. Você e quase todo mundo, né, tem essa mesma ideia, então a academia lota no começo do ano. Quando você está no finalzinho de fevereiro, começo de março, você já vai vendo assim que o público já meio que dispersou. Abril, gente, é só os entusiastas mesmo, né? Do fitness lá. Então a força de vontade do eu, ela dura até a página 2, gente, né?
ele não tem essa energia, né? Essa energia vem do gênio, né? E o gênio, ele não se reduz de fato às vontades do eu. E ele tem uma outra agenda, né? Então, quando a gente vai percebendo essas coisas, a gente já vai meio que largando mão, sabe? Vai largando mesmo mão de inclusive tentar controlar, né? A gente já aceita que não, né? E simplesmente vai viver, né? Eu sei que isso parece bastante perturbador, porque existe tanta literatura dizendo lá 10 métodos para você ser mais disciplinado, 10, 11, 12 dicas ali para você ser produtivo e etc, etc, etc. E eu vou contar uma coisa para vocês. Autoajuda não tem um nome mais preciso para isso, né? Porque autoajuda ajuda quem escreve o livro. De fato, o cara vende pra caramba, né? E ele se autoajudou, né? Agora, para as pessoas que consomem isso, deixa aí os seus relatos, né? Talvez uma coisa ou outra, né? De repente, casou com a tua agenda pessoal aí, deu certo, mas dificilmente. Parece tamanho único, assim, sabe? No final das contas, não serve em ninguém, né? Nós temos que fazer um esforço, assim, para buscar a nossa própria resposta, né? E encontrar essa resposta requer ser muito verdadeiro consigo mesmo, né? O que a análise proporciona. E justamente porque ela proporciona isso, pessoal, ela não tem esse efeito terapêutico, aliviante. Muito pelo contrário. Quem faz análise normalmente tem que andar por uma noite escura, sozinho e desamparado, né? A sensação é essa, né? Porque vai ter que entrar em contato com conteúdos que quis expulsar, né, da consciência por toda a tua vida, né? Então é bastante desagradável essa parte. O legal é que teu analista, ele suporta tudo, né? Suporta o que os teus pais não suportaram, o que teus amigos não suportaram, os teus amantes não suportaram, o teu analista vai suportar. Inclusive, ele vai suportar você falar milhões de vezes a mesma coisa, né? Ele vai suportar o teu silêncio e quando você conseguir entrar em contato com os teus conteúdos mais perturbadores, ele também vai suportar isso, sem julgamento, né? Então, isso seria uma autodescoberta. Não um autoconhecimento, né? Mas essas descobertas de algumas coisas que atrapalham você de encontrar a sua própria autenticidade e parar de tentar ficar controlando a vida que tu não controla, né? Você vai conseguir controlar o inconsciente? Também não, gente. Mas você vai pelo menos entrar numa certa harmonia com ele para poder, sei lá, achar a si mesmo. É o que eu posso dizer, né? E ficamos aqui hoje. Encontro vocês. Eu gostaria, tá? Se for agenda, né? Se estiver dentro do tempo certo, nós nos encontraremos no próximo domingo. Se não, nós nos encontraremos, tá? Eu tô curtindo fazer isso. Parece uma coisa que tá vindo ali desse desejo de mim mesma e que vai perdurar. Mas é isso, né? A gente vai descobrir a posteriori. Beijo, ótima semana para vocês e até a próxima.